Olá a todos, aqui quem fala é Israel do canal Ciência Química e hoje nós vamos dar continuidade ao curso de História da Química. Nós havíamos parado na história do desenvolvimento da ciência com os egípcios e hoje nós vamos dar continuidade com o desenvolvimento da ciência entre o mundo helênico, ou seja, entre os gregos. A ciência dos gregos e a ciência dos egípcios praticamente se desenvolveu de forma paralela, ou seja, durante o mesmo período. Entretanto, durante o desenvolvimento da ciência com os gregos, houve uma distinção muito grande de períodos, onde nós vamos ver que esses períodos estão muito ligados com o desenvolvimento da filosofia. No caso, a gente vai distinguir esses períodos em três partes: um período pré-socrático, um período socrático e um período pós-socrático. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Entretanto, eu quero falar de algo muito importante que aconteceu no mundo helênico e que faz com que ele seja lembrado até hoje quando nós falamos de ciência, principalmente dentro da alquimia, que foi a distinção entre quem eram os pensadores e quem eram os artesãos. Os pensadores eram aqueles que se baseavam tudo em observações, argumentações, debate e raciocínio de forma formal, enquanto os artesãos eram aqueles que treinavam os filhos e aprendizes através de desenvolvimento de exemplos, sem que houvesse a necessidade de desenvolvimento de leitura e tal, ou seja, eram aqueles que se desenvolviam as coisas para conseguir construir materiais e artefatos. Então, essa distinção faz com que os gregos sejam os primeiros a trazer a ideia de que existe uma diferença entre ciência e tecnologia. Isso aí ocorreu no primeiro milênio antes de Cristo. Então, esse é um fato muito importante que se dá no desenvolvimento da ciência e por isso nós estudamos o mundo helênico, ou seja, o mundo que os gregos construíram e colonizaram, ali mais ou menos na região central da Europa. Então, como eu disse, nós vamos estudar um pouco sobre filosofia grega. Eu falei que são divididos em três períodos. O período socrático, que se dá no século 7 a 5 a.C., e nesse período eles estudavam problemas cosmológicos e de características naturais. O período socrático se dá no século 4 a.C., mais ou menos nesse período, e eles começam a ter um interesse maior pela natureza integrada ao interesse pelo espírito humano, ou seja, o desenvolvimento de problemas metafísicos. E o período pós-socrático que se dá após o século 4 a.C. e vai até o século 6 depois de Cristo. Nesse período eles começam a estudar um pouco mais sobre problemas morais. E todo esse desenvolvimento, essa filosofia, ela começa a crescer dentro de uma região conhecida como Jônia. E a principal cidade jônica é a cidade de Mileto. Essa cidade é muito importante, ficou muito famosa, por quê? Porque ela tinha regiões de vales férteis e clima bastante ameno. Com isso, se tinha uma elevada produção agrícola, principalmente de figos, uvas, passas e criação de ovelhas. Os figos começam a ser considerados frutas, praticamente frutas de deuses, né? Então, quem comia figo realmente eram pessoas mais abastadas, pessoas com um desenvolvimento tecnológico melhor que os outros. Então, mais uma característica para se mostrar que um povo está se sobrepondo pelo outro é saber o que ele comia, o que ele consumia, o que ele bebia. E quando você fala de uvas passas, também se tem o desenvolvimento de uvas, ou seja, o desenvolvimento de vinhos, que era bastante comum ali entre a região da cidade de Mileto. E nessa região, na cidade de Mileto, se tem o desenvolvimento de uma das primeiras escolas filosóficas, conhecida como escola jônica. Dentro dessa escola jônica, nós temos grandes filósofos, sendo eles os mais famosos Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Essa cidade, a cidade de Mileto, que acaba se tornando como se fosse o coração das primeiras escolas filosóficas da Grécia, ela foi fundada numa região da Ásia Menor, às margens do rio Meandro, no século 12 a.C. E ela tinha uma economia muito ativa. Se ela tinha uma economia muito ativa, significa que muitas pessoas passavam por lá. E por isso, então, se tem o desenvolvimento de um acúmulo de informação. Então, falando agora mais especificamente de uma das pessoas mais importantes da cidade jônica de Mileto, ou seja, vamos falar de Tales, um dos principais filósofos da cultura grega. Tales de Mileto não se sabe muito bem quando ele nasceu. Sabe-se que deve ser entre o século 7 e século 6 a.C. Ele era conhecido como um grande matemático e o primeiro filósofo da Physis, ou seja, ele é o primeiro filósofo a estudar a natureza. Não se tem nada de escritos originais referente a Tales, apenas transcrições posteriores, ou seja, os outros filósofos começaram
começaram a contar histórias referente ao que ele ensinava. O seu conhecimento foi sendo passado de forma tradicional, ou seja, do boca a boca. Dentro de sua filosofia, Tales dizia que tudo tinha que ter um princípio, e o princípio fundamental de tudo vinha da água, ou seja, tudo dependia da água para existir. Talvez ele acreditava nisso porque tudo dependia de água para sobreviver, e não somente para existir. Uma planta, por exemplo, necessitava de água para crescer. Um ser humano, um boi, um animal qualquer necessitava muito de água para sobreviver, uma vez que todo o organismo é composto por mais de 70% de água. Então, ele acreditava que, como a água é um dos compostos mais importantes para a sobrevivência, ela era algo considerado início de tudo. Talvez uma das coisas que fez com que Tales acreditasse que tudo dependesse da água é que ao nosso redor tudo é um pouco úmido, ou seja, tudo tem um pouco de água embutido. E se tudo tem um pouco de água embutido, isso significa que a água tem algo de importante no princípio fundamental das coisas. Daí vem a frase que dizem ser dele, né? Ora, aquilo de que se originam todas as coisas é o princípio delas. Então é um pouco uma coisa um tanto quanto meio silogística, né? Se tudo depende da água e a água está em tudo, então tudo vem da água. Além de Tales, também um outro filósofo bastante famoso da região de Mileto era Anaximandro, que viveu também no mesmo período que Tales. Além de filósofo, ele também era geógrafo, matemático, astrônomo e político. O Anaximandro, ele também tentou desenvolver uma teoria na qual ele conseguia determinar o princípio fundamental das coisas, o qual ele chamava de aperion. Entretanto, ele não acreditava que os 4 elementos fundamentais, que são conhecidos como fogo, água, terra e ar, eram os únicos, ou seja, aquilo que dava origem a tudo. Ele acreditava que existia sim um elemento fundamental, ou seja, algo até um pouco transcendente, algo um pouco metafísico, o qual ele chamava de aperion. Outro filósofo da região de Mileto era Anaximenes, e ele acreditava que o princípio fundamental das coisas era o ar. Ele acreditava que rarefazendo o ar tornava-se fogo, condensando-se tornava-se vento, depois nuvem, depois água, depois terra, depois pedra e as demais coisas provenientes dessas. Ou seja, ele acreditava que conforme nós modificamos o ar, nós conseguimos desenvolver outras formas. Quando estudamos o desenvolvimento da ciência no Egito, nós percebemos que tudo era baseado, grande parte, na observação de mudanças físicas. E com a observação de mudanças físicas, nós conseguimos desenvolver algumas teorias. O Anaximenes fez algo bastante similar, ou seja, ele pensava que tudo tinha um princípio e desse princípio surgiam novas modificações, ou seja, ele começa a pensar em mudanças de estado e também um pouco sobre mudanças de compostos, ou seja, começa a se ter uma ideia, não bem fundamentada ainda, mas a ideia de reação, ou seja, algo estava sendo modificado através da absorção de alguma coisa. Eles ainda não tinham essa teoria muito bem formulada, isso levou um pouco de tempo, mas foi o início para o desenvolvimento dessa teoria de que as coisas tendem a modificar através de alguma reação, através de alguma absorção de energia, através de alguma modificação nas condições que cercam os compostos. Outro filósofo também famoso, mas da região de Éfeso, foi Heráclito, conhecido como o Obscuro, que viveu no século 6 ao século 5 a.C. Ele é conhecido como o pai da dialética. O cerne de sua filosofia era o pantarrei, tudo flui em português. O fogo é o elemento primordial dessa filosofia, onde o fogo ele conseguia evoluir para a água e a água conseguia evoluir para a terra. E se nós fizéssemos uma regressão, nós conseguíamos fazer com que a terra voltasse para a água e a água consequentemente para o fogo. Entretanto, nós conseguíamos fazer uma modificação do fogo sendo elevado para a terra e consequentemente da terra sendo regredida para o fogo diretamente sem passar pela água. Ou seja, os filósofos eles começaram a classificar o que eles acreditavam ser elementos, sendo que os principais elementos eram o fogo, a terra, a água e o ar. Dessa forma surgiu a teoria dos elementos. Um dos primeiros a caracterizar os 4 elementos foi Empedocles, sendo responsável pela teoria dos 4 elementos. Empedocles viveu no século 5 a.C., sendo que ele criou a teoria e chamou de 4 elementos de stoicheion, ou seja, a terra sendo sólido, a água líquido, o ar gasoso e o fogo como energia. Além dos 4 elementos, Empedocles também acreditava em 2 forças, sendo a força filia, que é o amor, e também a força neikos, que é o ódio.
Então, dentro ainda desse período, onde se tem o desenvolvimento dos 4 elementos como teoria de base de tudo, começa a ser desenvolvido a ideia de atomismo. No caso, os 2 grandes representantes foram Leucipo e Demócrito, que viveram próximos ao século V a.C. Eles acreditavam o seguinte: tudo consiste em diferentes arranjos de átomos no espaço vazio. Átomos são infinitos em números e semelhantes em essência, definidos por forma e tamanho. Nada é criado do nada. Uma visão mecanista da natureza, materialismo, propriedades materiais decorrentes das colisões atômicas. Outros filósofos que também foram atomistas foram Anaxágoras e Clasômene, que defendiam o atomismo, mas não o materialismo. Entretanto, ainda eles não tinham a teoria de átomos. O atomismo ele se baseava de uma observação muito simples, feita do alto de uma montanha. Um dia, uma pessoa subiu no alto da montanha e observou uma grande praia. A praia era formada por milhões e milhões de grãos de areia, entretanto ela parecia ser contínua lá de cima. Dessa forma, desenvolveu-se a ideia de que tudo era formado de pequenas partículas. Entretanto, essas partículas não podiam ser divididas. A ideia da palavra átomo significa indivisível. Entretanto, é um grande erro, porque sabemos que no futuro o átomo vai ser dividido em várias outras partículas. As mais famosas são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Entretanto, essa visão era uma visão mecanista da natureza, algo baseado no materialismo, o que fazia com que as coisas não tinham muito a essência da criação, ou seja, eles quebravam um pouco com ideias metafísicas, o que nesse período acabava fazendo com que tudo parecia ser uma grande mentira. O grande responsável por bater de frente com a ideia do atomismo foi Platão, que viveu em 427 e 347 a.C. Foi um discípulo de Sócrates, sendo um dos primeiros filósofos que as suas obras chegaram na íntegra até nós, ou seja, até a Idade Moderna. Ele dizia que as colisões atômicas não poderiam gerar todas as complexidades da natureza. Então ele defendia um modelo misto entre o atomismo e os 4 elementos. Ou seja, o Platão ainda não conseguia se desligar da ideia de que tudo tinha que ter uma essência. Os filósofos que acreditavam nos 4 elementos, ou seja, na estoiquia, eles também acreditavam que tudo tinha que ter uma forma primária de matéria, no caso o Heile, e que tudo tinha que ter uma disposição espacial. Baseado nas ideias de Pitágoras, que tudo podia ser dividido em triângulo, eles acreditavam que tudo então tinha que ser baseado na formulação de triângulos. No caso, o fogo teria uma forma geométrica tetraédrica, o ar um octaedro, a água um icosaedro e a terra um cubo, ou seja, baseado nas observações. O fogo teria uma forma tetraédrica por quê? Porque quando você toca nele, você se machuca. Ou seja, o que machuca você são as pontas do tetraedro. O ar teria uma forma mais de um octaedro porque o fogo e o ar não são tão diferentes. Entretanto, o ar ele é bem menos agressivo em relação ao fogo. A água, por outro lado, teria a forma de um icosaedro porque ela não machuca ninguém que a toca. E por fim, a Terra teria a forma de um cubo. Por quê? Porque é algo bastante sólido, possui patamares bem definidos. Outro filósofo muito famoso, talvez o mais famoso dentre os filósofos gregos, que viveu em 384 a 322 a.C., foi Aristóteles. Aristóteles ele foi preceptor de Alexandre e discípulo de Platão. Ele acreditava que ideias abstratas não são mais importantes que os fenômenos naturais. E ao contrário de Platão, ele defendia que as ideias dependiam das substâncias concretas em que se manifestavam. A matéria teria qualidades ideais, diferentes de propriedades. Ou seja, o Aristóteles ele começa a trazer uma ideia um pouco mais de empirismo para a ciência em desenvolvimento, ou seja, a observação das características elas deviam ser medidas e também deviam ser testadas, e não somente ficarem no mundo das ideias. Dessa forma ele desenvolveu um método dedutivo, onde toda a complexidade do mundo natural poderia ser tratada como método exclusivamente mental. Daí se vem a lógica silogística de Aristóteles. Dessa forma, ele desenvolveu um método dedutivo. O método dedutivo ele se baseia em 2 premissas, onde a análise das mesmas consegue nos levar a uma conclusão. Para Aristóteles, o método indutivo das coisas e da atividade de desenvolvimento dos artesãos acabava produzindo uma mentalidade baixa. Por quê? Porque mesmo que haja necessidade de um desenvolvimento de um empirismo, ainda existe a necessidade de se pensar. Além disso, Aristóteles ele defende que os elementos são formados por uma forma contínua de matéria. A existência de vácuo, entretanto, seria
algo que bateria de frente com as ideias de Aristóteles, uma vez que isso seria contrário aos princípios físicos que ele acreditava. Transformações não ocorrem por um rearranjo de átomos, mas pelo desenvolvimento de potencialidade inatas aos elementos. Ou seja, ele começa a trabalhar com a ideia de transelementação ou a transmutação. A transmutação nós vamos ver que vai ser a menina dos olhos dos alquimistas. Eles vão buscar muito transmutação, e essa transmutação vai ficar muito famosa no desenvolvimento da alquimia árabe, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Assim como outros filósofos, Aristóteles ainda acreditava na ideia do Hayle, ou seja, todas as substâncias são feitas de uma matéria primária. A matéria pode receber diferentes impressões, dando origem a diferentes formas. Essas formas eles chamavam de eidos. As diferentes formas, ou seja, os eidos, podem mudar entre si, e dessa forma, então, você tem a transmutação. Os elementos, então, têm posições definidas na natureza. Ou seja, o que o Aristóteles começa a fazer aqui? Ele começa a criar uma classificação mais exata para os elementos. Entretanto, Aristóteles acreditava que os elementos mais importantes da natureza eram o éter, o fogo, o ar, a água e a terra. Vocês podem ver que agora eu falei sobre éter, e o éter começa a tomar uma grande amplitude no estudo de ciência. No caso, o éter ele era um fluido muito mais leve que o ar e que ficava acima do ar, ou seja, ele fazia com que as estrelas, a lua e o sol ficassem boiando nele e evitavam que eles caíssem na terra. Lembre-se, nesse período ainda não se tinha a ideia de que as estrelas eram corpos muito maiores do que a Terra. E com isso também eles tentavam explicar as órbitas celestes. Ou seja, eles ficavam boiando como se fossem folhas sobre um lago, e dessa forma podiam tomar movimentações. Dentro de suas observações, Aristóteles foi um dos primeiros pensadores gregos a descrever compostos químicos. No caso, ele foi o primeiro a descrever o mercúrio, e além disso também diferenciou o fenômeno de mistura, uma vez que eles acreditavam que tudo que ocorria durante um fenômeno era uma mistura e uma mistura era um fenômeno. Ele também descreveu como se purificava a água através da evaporação e da condensação, ou seja, ele pegava a água salobra, ou seja, a água do mar, e conseguia deixá-la doce através da evaporação e da condensação. Além de todos esses filósofos que nós conversamos, também existiu médicos que trabalhavam com o desenvolvimento da ciência. O mais famoso foi Galeano, que viveu em 129 a 199 d.C. Ele aplicou as teorias dos 4 elementos dentro da medicina, semelhante às ideias de Anaxágoras. Ele dizia que existiam 4 humores que governavam a saúde humana, sendo o sangue, ou seja, o sanguíneo, que era baseado no ar, o fleuma, ou seja, o fleumático, baseado na água, a bile e o colérico, que era baseado no fogo. Então chegamos agora a uma conclusão parcial sobre tudo isso que nós falamos sobre os filósofos. Então nós temos o quê? Que os filósofos gregos eles esgotaram todas as possibilidades de especulação sobre a composição do mundo material, sendo que tinha aqueles que acreditavam que existia uma única substância primordial, no caso Tales, Anaximandro, Anaximenes e Heráclito, além daqueles que acreditavam que existia um número infinito de substâncias, no caso nós temos Demócrito e Anaxágoras, aqueles que acreditavam num número limitado de substâncias, Empedócles e o próprio Aristóteles, e também que tudo se baseava numa forma geométrica das substâncias, como Platão e Pitágoras. Agora vocês podem me perguntar o porquê estudar esses filósofos gregos. A resposta é bastante óbvia. É porque eles foram responsáveis pelo desenvolvimento do pensar científico no mundo ocidental e também um pouco no mundo oriental, principalmente entre os árabes, que, ao chegar na Europa, nas invasões árabes, eles conseguiram adentrar no mundo através da leitura de livros desses filósofos. Nós vamos ver um pouco mais para frente. Depois desse vídeo nós vamos falar agora um pouco sobre o desenvolvimento da ciência dentro do mundo helenístico. Nós falamos agora um pouco sobre os filósofos, nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento, o que eles perceberam sobre química dentro da própria Grécia. E depois então nós vamos entrar um pouco também no mundo medieval e também um pouco no mundo dos árabes, né, da alquimia árabe. Nós vamos falar agora bastante sobre a alquimia nas próximas aulas. Então nós podemos ver que a ciência ela é um tanto quanto moderna da forma que nós vemos, onde não existe o misticismo embutido nela. Por muito tempo acreditou-se que existiam essências, algo até espiritual dentro da ciência. Ou seja, as coisas podiam ser explicadas muitas vezes com numerologia ou com observações de um mundo espiritual.
Então, a ciência com que nós temos hoje, ela é fruto realmente do que nós vivemos lá atrás, né? Do que esses cientistas, do que esses pensadores perceberam. Com o desenvolvimento de técnicas, com o desenvolvimento de mecanismos, com o desenvolvimento de materiais, artefatos, com o desenvolvimento de equipamentos, essas teorias começaram a cair por terra. Entretanto, falar que elas não foram importantes é algo bastante errado. Por quê? Se não fossem elas, a gente não teria como desenvolver outras formas de pensamento. Dessa forma, se torna muito importante nunca dizer que uma teoria, por mais antiga que ela seja, ela é descartável. Nós temos que ler, estudar, nos aprofundar cada vez mais para que consigamos quebrar paradigmas e também ter uma cultura bastante ampla para conseguir discutir características de ciência. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre Grécia. Depois disso, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da alquimia no mundo medieval e com os árabes. E depois entramos, então, no desenvolvimento da química moderna. Vamos passar um pouco sobre o desenvolvimento da química na França, na Alemanha e também, talvez, vamos entrar um pouco sobre o desenvolvimento da ciência aqui nas regiões da América, no caso, Estados Unidos e também aqui no Brasil. Porque muitas pessoas não sabem, mas o Brasil também desenvolveu ciência no início do século. Então eu vou terminando por aqui hoje. Quem gostar pode dar um curtir aqui no vídeo, pode passar para amigos, pode utilizá-lo no desenvolvimento de alguma aula, pode trabalhar um pouco, pode pesquisar mais, pode me deixar até perguntas aqui. Quem quiser mais material, eu tenho um blog, no caso eu vou colocar ele aqui para todo mundo poder pegar o link se quiser, vou deixar ele também na descrição do vídeo. E quero agradecer muito então quem veio me acompanhando até aqui no final desse vídeo. Muito obrigado.